Em 8 de março de 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines desapareceu misteriosamente. O que deveria ter sido um voo comum de Kuala Lumpur a Pequim se transformou em um dos maiores mistérios da aviação moderna. Com 239 pessoas a bordo, o avião simplesmente sumiu dos radares, deixando o mundo atônito e dando início a uma busca frenética que se estenderia por anos. Neste vídeo, vamos explorar as buscas incansáveis, as teorias mais intrigantes e os detalhes sombrios que cercam o desaparecimento do voo MH370. Prepare-se para uma jornada através do desconhecido, onde cada pista pode levar a mais perguntas do que respostas. O voo MH370 era operado por um Boeing 777-200ER, uma aeronave moderna e altamente segura, conhecida por sua confiabilidade. Com uma tripulação experiente e condições meteorológicas favoráveis, não havia nada que indicasse problemas. A bordo estavam 227 passageiros de 15 nacionalidades diferentes e 12 membros da tripulação, todos ansiosos para chegar ao seu destino. Mas, menos de uma hora após a decolagem, algo deu terrivelmente errado. Às 0h42, horário local, o MH370 decolou do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur. Tudo parecia normal, até às 1h19, quando o capitão Zahari Ahmad Shah fez o último contato de rádio com o controle de tráfego aéreo malaio, dizendo calmamente: "Boa noite, Malásia 370. Pouco depois, o avião desapareceu dos radares civis. O que aconteceu a seguir é um enigma. O transponder do avião foi desligado, e ele se desviou drasticamente de sua rota planejada, voando em direção ao Oceano Índico. A notícia do desaparecimento do MH370 desencadeou uma das maiores operações de busca e resgate da história. Nas primeiras semanas, mais de 26 países se uniram na busca, utilizando navios, aviões e satélites para vasculhar o Mar do Sul da China e o Estreito de Malaca. No entanto, apesar dos esforços conjuntos, não havia sinal do avião. A frustração e o desespero aumentavam à medida que os dias passavam sem nenhuma pista. Dias após o desaparecimento, as autoridades revelaram uma descoberta chocante. O MH370 havia desviado de sua rota planejada e voado por mais de 6 horas em uma direção completamente diferente. Dados de satélite mostraram que o avião havia feito uma série de mudanças de curso antes de seguir em direção ao sul, sobre o Oceano Índico. Mas por que o avião teria feito isso? E quem estava no controle? O transponder do MH370, que transmite a localização do avião para os controladores de tráfego aéreo, foi desligado manualmente. Isso sugere uma ação deliberada. Mas por quem e com que propósito? A hipótese de uma falha técnica foi descartada, pois desligar o transponder requer uma ação consciente e específica. Este ato deliberado levantou suspeitas de que alguém a bordo estava tentando esconder o avião. Com o desaparecimento do MH370, surgiram inúmeras teorias da conspiração. Algumas pessoas acreditam que o avião foi sequestrado e levado para uma localização secreta. Outros sugerem que ele foi abatido por um míssil militar, ou até mesmo que foi abduzido por extraterrestres. Cada teoria parece mais fantástica que a anterior, mas a falta de evidências concretas mantém todas elas no reino da especulação. Após semanas de buscas infrutíferas no Mar do Sul da China, os esforços foram redirecionados para o remoto sul do Oceano Índico. Esta região é uma das mais inóspitas e desafiadoras do planeta, com profundidades abissais e condições meteorológicas severas. Navios e submarinos equipados com sonares de alta tecnologia foram enviados para vasculhar o fundo do mar, mas o vasto oceano parecia não querer revelar seus segredos. A busca submarina pelo MH370 se tornou uma das mais complexas e caras da história.
Utilizando sonares de varredura lateral e veículos subaquáticos autônomos, as equipes de busca mapearam milhares de quilômetros quadrados do fundo do oceano. Apesar dos avanços tecnológicos, a tarefa era monumental. A cada dia que passava, a esperança de encontrar o avião diminuía, mas a determinação das equipes de busca permanecia inabalável. Em julho de 2015, mais de um ano após o desaparecimento, um pedaço da asa do MH370 foi encontrado na Ilha Reunião, no Oceano Índico. Este foi o primeiro fragmento confirmado da aeronave, trazendo um vislumbre de esperança para as famílias dos desaparecidos. No entanto, a descoberta também levantou novas questões. Onde estava o resto do avião? E o que poderia ter causado sua queda? Apesar da descoberta dos destroços, a maior parte do avião e suas caixas pretas, que contêm os dados cruciais dos últimos momentos do voo, permanecem perdidos. As buscas continuaram, com novas áreas sendo exploradas e novas tecnologias sendo empregadas. A determinação das equipes de busca e das famílias dos passageiros em encontrar respostas nunca vacilou, mesmo diante de desafios aparentemente insuperáveis. Uma das teorias mais debatidas é a de que o capitão Zaharie Ahmad Shah teria deliberadamente desviado o voo. Zaharie era um piloto experiente e respeitado, mas alguns investigadores sugerem que ele poderia ter enfrentado problemas pessoais ou psicológicos que o levaram a uma ação desesperada. No entanto, não há evidências conclusivas para apoiar esta teoria, e muitos acreditam que Zaharie era um profissional dedicado que jamais colocaria a vida de seus passageiros em risco. Outra teoria sugere que um incêndio a bordo poderia ter incapacitado a tripulação e os passageiros, deixando o avião voando no piloto automático até acabar o combustível. Incêndios a bordo são uma das emergências mais temidas na aviação e podem se espalhar rapidamente, causando danos catastróficos. No entanto, esta teoria não explica por que o transponder foi desligado ou por que o avião mudou de curso de forma tão drástica. Os sistemas de comunicação do MH370 foram misteriosamente desligados. O transponder e o ACARS, sistema que transmite dados de manutenção e posição do avião, foram desativados manualmente. Isso levanta questões sobre uma possível interferência deliberada. Quem estaria a bordo com conhecimento e acesso para desligar esses sistemas? E qual seria o motivo por trás dessa ação? Satélites da empresa britânica Inmarsat captaram sinais do avião por horas após seu desaparecimento. Esses handshakes automáticos entre o avião e o satélite indicaram que o MH370 continuou voando por mais de 6 horas após perder contato. No entanto, esses sinais não revelaram a localização exata do avião. Apenas sugeriram que ele estava em algum lugar no vasto Oceano Índico. A análise desses dados foi crucial para direcionar as buscas, mas também mostrou a imensidão do desafio. As famílias dos passageiros e tripulantes do MH370 ficaram devastadas pelo desaparecimento. A incerteza e a falta de respostas são um fardo insuportável. Muitos familiares se tornaram ativistas, pressionando por mais transparência e empenho nas buscas. Eles organizaram vigílias, protestos e campanhas nas redes sociais, mantendo viva a memória de seus entes queridos e a esperança de que um dia encontrarão a verdade. Uma teoria sugere que uma despressurização rápida poderia ter incapacitado todos a bordo, deixando o avião voando por horas sem controle até ficar sem combustível e cair no oceano. A despressurização é uma emergência grave que pode ocorrer devido a uma falha estrutural ou explosão. Se a tripulação não conseguir colocar as máscaras de oxigênio a tempo, eles podem perder a consciência em minutos. No entanto, esta teoria não explica por que os sistemas de comunicação foram desligados. Vários relatórios oficiais foram publicados ao longo dos anos, cada um tentando lançar luz sobre o que aconteceu com o MH370.
O relatório final, publicado em 2018, concluiu que o avião foi deliberadamente desviado de sua rota, mas não conseguiu determinar quem estava no controle ou o motivo. A falta de evidências concretas e a complexidade do caso significam que muitas perguntas permanecem sem resposta. Em 2018, a empresa privada Ocean Infinity conduziu uma nova busca no Oceano Índico, utilizando tecnologia avançada para mapear o fundo do mar. A operação, financiada por resultados, significava que a empresa só seria paga se encontrasse o avião. Apesar de cobrir uma vasta área e utilizar os mais modernos equipamentos, a busca não encontrou nada conclusivo. A determinação e a inovação tecnológica continuam, mas o mistério persiste. O desaparecimento do MH370 teve um impacto profundo na indústria da aviação. Regulamentos foram revisados e novas tecnologias de rastreamento foram implementadas para garantir que um avião nunca mais desapareça sem deixar rastro. A tragédia também destacou a importância da transparência e da cooperação internacional em investigações de acidentes aéreos. O legado do MH370 é uma indústria mais segura, mas a dor e a incerteza permanecem para aqueles que perderam seus entes queridos. Alguns acreditam que o MH370 foi sequestrado e levado para uma localização desconhecida. Esta teoria sugere que o avião poderia ter pousado em uma pista remota, fora do alcance dos radares. Mas quem teria os recursos e a motivação para realizar um sequestro tão audacioso? E por que não houve nenhuma reivindicação de responsabilidade ou pedido de resgate? As lacunas nesta teoria são muitas, mas a falta de evidências concretas mantém a especulação viva. Os dados do radar militar mostraram que o MH370 fez uma série de mudanças de curso após desaparecer dos radares civis. Esses movimentos erráticos sugerem que alguém estava no controle do avião, mas os motivos por trás dessas manobras permanecem um mistério. A análise dos dados do radar foi crucial para entender a trajetória do avião, mas também levantou mais perguntas sobre o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. A hipoxia, ou falta de oxigênio, pode ter incapacitado a tripulação e os passageiros, deixando o avião voando sem controle até ficar sem combustível e cair no oceano. Esta teoria sugere que uma falha na pressurização da cabine poderia ter levado a um cenário de voo fantasma. No entanto, a hipoxia não explica por que os sistemas de comunicação foram desligados ou por que o avião mudou de curso de forma tão drástica. O governo da Malásia foi criticado por sua resposta inicial ao desaparecimento do MH370. A falta de informações precisas e a aparente desorganização das autoridades geraram frustração e desconfiança entre as famílias dos passageiros e o público em geral. Muitos questionam se houve transparência suficiente nas investigações e se todas as pistas foram devidamente seguidas. A pressão internacional e a dor das famílias mantêm a demanda por respostas e justiça. As caixas pretas do MH370, que contém o gravador de voz do cockpit, CVR, e o gravador de dados de voo, FDR, são cruciais para entender o que aconteceu nos momentos finais do voo. Sem elas, estamos no escuro sobre muitos detalhes críticos. A busca pelas caixas pretas foi intensa, mas até hoje elas não foram encontradas. A recuperação dessas caixas poderia fornecer as respostas que todos procuram, mas o vasto oceano continua a esconder seus segredos. Desde espionagem industrial até um ataque cibernético, as teorias sobre o desaparecimento do MH370 são inúmeras e variadas. Cada nova teoria traz uma perspectiva diferente, mas também levanta novas perguntas. A falta de evidências concretas significa que todas essas teorias permanecem no reino da especulação, mas a busca pela verdade continua. A complexidade do caso e a ausência de respostas definitivas alimentam a imaginação e a investigação contínua.
O impacto psicológico sobre as famílias dos desaparecidos é imenso. A incerteza e a falta de fechamento são devastadoras. Muitos familiares sofrem de ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático. Psicólogos e conselheiros têm trabalhado incansavelmente para oferecer apoio, mas a dor da perda sem respostas é um fardo pesado. As famílias vivem na esperança de que um dia encontrarão a verdade e poderão finalmente ter paz. Alguns sugerem que o MH370 pode ter sido derrubado por um míssil militar por engano. Esta teoria levanta a possibilidade de que o avião entrou em um espaço aéreo restrito e foi confundido com uma ameaça. No entanto, se isso fosse verdade, por que seria encoberto? A falta de evidências concretas e a natureza sensível da teoria significam que ela permanece altamente especulativa, mas não completamente descartada. Internautas ao redor do mundo começaram a vasculhar imagens de satélite no Google Earth, na esperança de encontrar pistas sobre o MH370. Esta busca colaborativa trouxe à tona várias possíveis descobertas, mas nenhuma foi confirmada como parte do avião desaparecido. A determinação e o esforço da comunidade global mostram o impacto profundo que o desaparecimento teve e a vontade coletiva de encontrar respostas. A Austrália desempenhou um papel crucial na busca pelo MH370, liderando grande parte das operações no Oceano Índico. A Agência Australiana de Segurança nos Transportes, ATSB, coordenou os esforços, utilizando tecnologia avançada e expertise para vasculhar vastas áreas do oceano. Apesar dos desafios e da falta de resultados conclusivos, a dedicação e o profissionalismo das equipes australianas foram exemplares. Uma teoria sugere que uma carga perigosa a bordo poderia ter causado um acidente. O manifesto de carga do MH370 incluía baterias de lítio e outros materiais potencialmente inflamáveis. Um incêndio no compartimento de carga poderia ter causado uma catástrofe a bordo. No entanto, esta teoria não explica por que os sistemas de comunicação foram desligados ou por que o avião mudou de curso de forma tão drástica. Alguns acreditam que o capitão Zaharie Ahmad Shah cometeu suicídio, levando o avião a um destino trágico. Esta teoria sugere que Zaharie deliberadamente despressurizou a cabine, incapacitando os passageiros e a tripulação, antes de voar o avião até o oceano. No entanto, não há evidências concretas que provem essa teoria, e muitos defendem a integridade e o profissionalismo de Zaharie. O mistério do que realmente aconteceu na cabine do MH370 continua a intrigar investigadores e o público. Mesmo após anos de buscas, a determinação de encontrar o MH370 não diminuiu. Novas tecnologias, como drones subaquáticos e sonares de alta resolução, estão sendo empregadas para vasculhar áreas previamente inexploradas. A busca é um trabalho árduo e meticuloso, mas a esperança de encontrar respostas mantém as equipes motivadas. Cada nova descoberta, por menor que seja, é um passo em direção à solução deste enigma. A possibilidade de um ataque terrorista foi considerada desde o início. A ideia de que o avião foi sequestrado por terroristas e levado para um local desconhecido é assustadora, mas até agora não há evidências que sustentem essa teoria. Nenhum grupo terrorista reivindicou responsabilidade e nenhuma pista concreta foi encontrada para apoiar a hipótese. No entanto, a ausência de provas não significa a ausência de possibilidade, e esta teoria permanece uma das muitas que cercam o desaparecimento do MH370. A desorientação espacial é uma condição na qual um piloto perde a percepção de sua posição, altitude e movimento em relação à Terra. Esta teoria sugere que o capitão Zaharie, ou o copiloto, poderia ter sofrido de desorientação espacial, levando o avião a um curso errático. No entanto, a desorientação espacial não explica por que os sistemas de comunicação foram desligados,
ou porque o avião continuou voando por horas em uma direção diferente. A complexidade do caso significa que todas as possibilidades devem ser consideradas. As investigações sobre o desaparecimento do MH370 envolveram autoridades de vários países, incluindo Malásia, Austrália, China e Estados Unidos. Cada nação trouxe sua expertise e recursos para tentar resolver o mistério. A cooperação internacional foi crucial para coordenar as buscas e analisar os dados. No entanto, a falta de evidências concretas e a complexidade do caso significaram que muitas perguntas ainda permanecem sem resposta. Uma falha técnica catastrófica poderia ter causado o desaparecimento do MH370. Problemas com o sistema elétrico, falhas mecânicas ou outros defeitos técnicos são possibilidades que foram consideradas. No entanto, a robustez e a redundância dos sistemas do Boeing 777 tornam essa teoria menos provável. Além disso, uma falha técnica não explicaria o desligamento manual dos sistemas de comunicação e as mudanças de curso deliberadas. A mídia desempenhou um papel crucial na cobertura do desaparecimento do MH370, mantendo o público informado e pressionando as autoridades por respostas. Reportagens detalhadas, investigações jornalísticas e documentários ajudaram a manter o caso na consciência pública. No entanto, a cobertura midiática também trouxe especulações e teorias da conspiração, que muitas vezes complicaram a busca pela verdade. A responsabilidade da mídia em reportar com precisão e sensibilidade é fundamental em casos como este. Alguns acreditam que o MH370 foi desviado para uma localização remota e pousado em segredo. Esta teoria sugere que o avião poderia estar em algum lugar fora do alcance dos radares e satélites. No entanto, a falta de qualquer sinal de comunicação ou pedido de resgate levanta dúvidas sobre a viabilidade desta teoria. A ideia de um pouso secreto é intrigante, mas até agora não há evidências que corroborem essa hipótese. O desaparecimento do MH370 teve um impacto econômico significativo, não apenas na Malaysia Airlines, mas na indústria da aviação como um todo. A companhia aérea enfrentou uma crise de confiança e uma queda nas reservas, levando a perdas financeiras substanciais. A tragédia também destacou a necessidade de melhorias na segurança e no rastreamento de voos, resultando em novos regulamentos e investimentos em tecnologia. O impacto econômico é uma lembrança sombria das consequências de um mistério não resolvido. A possibilidade de um ataque cibernético que hackeou os sistemas do avião foi considerada. Com o avanço da tecnologia, a ameaça de ataques cibernéticos à aviação se tornou uma preocupação crescente. Esta teoria sugere que hackers poderiam ter assumido o controle do MH370, desativando os sistemas de comunicação e desviando o avião. No entanto, até agora, não há evidências concretas que sustentem essa teoria, e a complexidade de um ataque cibernético dessa magnitude levanta muitas questões. A busca por respostas continua, com investigadores analisando cada pista e cada teoria na esperança de resolver o mistério do MH370. Novas tecnologias e métodos de investigação estão sendo utilizados para reexaminar dados antigos e explorar novas áreas. A determinação das equipes de busca e das famílias dos passageiros em encontrar a verdade é inabalável. Cada nova descoberta, por menor que seja, é um passo em direção à solução deste enigma. Um problema de combustível poderia ter causado o desvio de rota e a queda do avião. Esta teoria sugere que o MH370 poderia ter ficado sem combustível após voar por horas em uma direção diferente. No entanto, a falta de comunicação e as mudanças de curso deliberadas levantam dúvidas sobre esta hipótese. Problemas de combustível são uma possibilidade, mas não explicam todos os aspectos do desaparecimento. As caixas pretas do MH370, que contêm o gravador de voz do cockpit, CVR,
e o gravador de dados de voo, FDR, são cruciais para entender o que aconteceu nos momentos finais do voo. Sem elas, estamos no escuro sobre muitos detalhes críticos. A recuperação dessas caixas poderia fornecer as respostas que todos procuram, mas o vasto oceano continua a esconder seus segredos. A busca pelas caixas pretas é uma prioridade, e a esperança de encontrá-las nunca desaparece. Um problema médico grave com um dos pilotos ou tripulantes poderia ter levado ao desvio do voo e ao seu desaparecimento. Esta teoria sugere que uma emergência médica poderia ter incapacitado a tripulação, deixando o avião voando no piloto automático. No entanto, a falta de comunicação e as mudanças de curso deliberadas levantam dúvidas sobre esta hipótese. Problemas médicos são uma possibilidade, mas não explicam todos os aspectos do desaparecimento. Novas tecnologias estão sendo desenvolvidas para evitar que algo assim aconteça novamente, incluindo sistemas de rastreamento em tempo real e comunicação contínua entre aviões e controladores de tráfego aéreo. A tragédia do MH370 destacou a necessidade de melhorias na segurança e na transparência da aviação. A inovação tecnológica é uma resposta crucial para garantir que um avião nunca mais desapareça sem deixar rastro. O legado do MH370 é uma indústria mais segura e melhor preparada para o futuro. Um problema estrutural não detectado poderia ter causado a tragédia do MH370. Falhas estruturais podem levar a despressurizações rápidas, ou até mesmo a desintegração da aeronave em pleno voo. No entanto, a robustez e a manutenção regular do Boeing 777 tornam essa teoria menos provável. Além disso, um problema estrutural não explicaria o desligamento manual dos sistemas de comunicação e as mudanças de curso deliberadas. Cada possibilidade deve ser considerada, mas a falta de evidências concretas torna difícil chegar a uma conclusão definitiva. Cada pedaço de destroço encontrado é analisado minuciosamente na esperança de encontrar pistas sobre o que aconteceu com o MH370. Desde a descoberta do flaperon na Ilha Reunião, até pequenos fragmentos encontrados em outras partes do Oceano Índico, cada peça é um possível quebra-cabeça na solução deste mistério. A análise dos destroços pode revelar informações cruciais sobre a trajetória do avião e as causas do seu desaparecimento. A busca por pistas é um trabalho contínuo e meticuloso, mas a esperança de encontrar respostas nunca desaparece. Problemas de manutenção negligenciados poderiam ter contribuído para o desaparecimento do MH370. A manutenção regular é crucial para garantir a segurança dos aviões, e qualquer falha nesse processo pode ter consequências catastróficas. No entanto, a Malaysia Airlines tinha um bom histórico de manutenção, e não há evidências concretas de que problemas de manutenção tenham desempenhado um papel no desaparecimento. A teoria do problema de manutenção é uma possibilidade, mas a falta de provas torna difícil sustentá-la. A transparência das autoridades é crucial para resolver o mistério do MH370. As famílias dos passageiros e o público merecem respostas claras e honestas sobre o que aconteceu. A falta de informações precisas e a aparente desorganização das autoridades geraram frustração e desconfiança. A pressão internacional e a dor das famílias mantêm a demanda por respostas e justiça. A transparência é essencial para garantir que um mistério como este nunca mais aconteça. Uma falha elétrica catastrófica poderia ter desativado os sistemas de comunicação e navegação do MH370, deixando o avião voando no piloto automático até ficar sem combustível e cair no oceano. Esta teoria sugere que um incêndio elétrico ou uma falha nos sistemas elétricos poderia ter causado o desligamento dos sistemas e a perda de controle. No entanto, a falta de comunicação e as mudanças de curso deliberadas levantam dúvidas sobre esta hipótese.
Problemas elétricos são uma possibilidade, mas não explicam todos os aspectos do desaparecimento. Novas evidências estão sendo constantemente analisadas, com a esperança de que uma nova pista possa finalmente resolver o mistério do MH370. Cientistas e investigadores estão utilizando tecnologias avançadas e métodos inovadores para reexaminar dados antigos e explorar novas áreas. A determinação das equipes de busca e das famílias dos passageiros em encontrar a verdade é inabalável. Cada nova descoberta, por menor que seja, é um passo em direção à solução deste enigma. Uma falha de software poderia ter causado o desvio de rota e a perda de comunicação do MH370. Com a crescente dependência da tecnologia na aviação, problemas de software podem ter consequências graves. Esta teoria sugere que um bug ou falha no sistema de controle do avião poderia ter levado ao seu desaparecimento. No entanto, a falta de comunicação e as mudanças de curso deliberadas levantam dúvidas sobre esta hipótese. Problemas de software são uma possibilidade, mas não explicam todos os aspectos do desaparecimento. A cooperação internacional é essencial para resolver o mistério do MH370. Cada país envolvido trouxe sua expertise e recursos para a investigação, trabalhando juntos para tentar encontrar respostas. A complexidade do caso e a vastidão da área de busca significam que a colaboração global é crucial. A determinação e o empenho das equipes internacionais são um exemplo de como a humanidade pode se unir em busca da verdade e da justiça. Uma falha nos sistemas de navegação poderia ter causado o desvio de rota do MH370. Problemas com o GPS ou outros sistemas de navegação podem levar a erros críticos na trajetória do avião. Esta teoria sugere que uma falha nos sistemas de navegação poderia ter levado o avião a um curso errático. No entanto, a falta de comunicação e as mudanças de curso deliberadas levantam dúvidas sobre esta hipótese. Problemas de navegação são uma possibilidade, mas não explicam todos os aspectos do desaparecimento. A busca por respostas continua, com novas tecnologias e métodos sendo usados para tentar encontrar o avião e resolver o mistério do MH370. A determinação das equipes de busca e das famílias dos passageiros em encontrar a verdade é inabalável. Cada nova descoberta, por menor que seja, é um passo em direção à solução deste enigma. A esperança de encontrar respostas nunca desaparece, e a busca por justiça e fechamento continua. Um problema de pressurização poderia ter incapacitado a tripulação e os passageiros do MH370, deixando o avião voando no piloto automático até ficar sem combustível e cair no oceano. Esta teoria sugere que uma falha na pressurização da cabine poderia ter levado a um cenário de voo fantasma. No entanto, a falta de comunicação e as mudanças de curso deliberadas levantam dúvidas sobre esta hipótese. Problemas de pressurização são uma possibilidade, mas não explicam todos os aspectos do desaparecimento. A investigação é crucial para entender o que aconteceu com o MH370 e prevenir futuros incidentes. Cada pista e teoria são analisadas minuciosamente na esperança de encontrar respostas. A determinação das equipes de busca e das famílias dos passageiros em encontrar a verdade é inabalável. A investigação contínua é essencial para garantir que um mistério como este nunca mais aconteça e para proporcionar justiça e fechamento às famílias dos desaparecidos. Uma falha de comunicação poderia ter levado ao desaparecimento do MH370. Problemas com o transponder, o ACARS e outros sistemas de comunicação podem ter causado a perda de contato com o controle de tráfego aéreo. Esta teoria sugere que uma falha de comunicação poderia ter deixado o avião voando sem controle, até ficar sem combustível e cair no oceano. No entanto, a falta de comunicação e as mudanças de curso deliberadas levantam dúvidas sobre esta hipótese.
Problemas de comunicação são uma possibilidade, mas não explicam todos os aspectos do desaparecimento. O mistério do voo MH370 continua a intrigar o mundo. Apesar dos anos de busca e investigação, muitas perguntas permanecem sem resposta. A dor e a incerteza das famílias dos passageiros são um lembrete constante da importância de encontrar a verdade. Enquanto buscamos respostas, é crucial continuar pressionando por transparência e investigação. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe suas teorias nos comentários e inscreva-se no canal para mais mistérios como este. Juntos, podemos manter viva a memória daqueles que estavam a bordo e continuar a busca pela verdade.